E os testes oficiais da MotoGP na Malásia, dia 2, foram concluídos com sucesso. E a quinta-feira é um dia menos dramático, mas com algumas mudanças importantes e informações interessantes, já que a Yamaha e a Honda permanecem fortes. Pecco e Marques caíram. Lá no fim do vídeo vou trazer os tempos do dia 2 e a comparação com o dia 1. O Franco Morbidelli, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, coloca a Ducati na frente e lidera o dia 2 do teste de Sepang, com um tempo de 1:57.210, com 9 pilotos se juntando ao clube do 1:57 na quinta-feira. Ontem tivemos 3 pilotos nessa casa. O próximo foi Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, mais rápido no shakedown e também ontem, terminando a 1/10 fora do topo. Quartararo melhorou 2 décimos com relação ao seu tempo de ontem. Mais 2 Yamahas também ficaram entre os 10 primeiros. Miguel Oliveira, da Prima Pramac Yamaha MotoGP, no P8, o companheiro de equipe Jack Miller no P10 e Alex Rins apenas alguns décimos atrás no P13 pela Monster Energy Yamaha MotoGP. Com relação ao piloto português, o estilo de pilotagem de Miguel Oliveira está funcionando com a Yamaha. Mas o português diz em entrevista que talvez ele precise ajustar para outras pistas. Lembrando que ele era acostumado com o motor V4 e agora está em adaptação ao motor 4 em linha da Yamaha. Apesar disso, ele disse que não mudou muito seu estilo de pilotagem e nessa pista única, como já dissemos, está funcionando bem. Vamos ver nas próximas, né? Ele disse também que melhorou seu tempo de volta de ontem em Sepang de modo surpreendente, sem muito esforço e sem ataque ao tempo. Alex Marques, da Gresini Racing MotoGP, estava a 16 milésimos atrás em terceiro. Seu companheiro de equipe, Fermin Aldeguer, também é uma das histórias de testes mais consistentes até agora. Ele foi rápido novamente na quinta-feira e quarto no geral, a apenas 2 décimos de Morbidelli. Morbidelli que começa a temporada de forma bem diferente, né, do que foi no ano passado, quando nós lembramos muito bem, ele se machucou nos testes da Superbike e atrapalhou muito a sua temporada 2024. Quinto no teste foi Francesco Bagnaia, da Ducati Lenovo Team, depois do bicampeão ter ficado mais abaixo na ordem do dia 1. Ele ficou notavelmente feliz com o trabalho do dia, apesar de um acidente inofensivo na quinta-feira na curva 15. Parece que a Ducati ainda está treinando defensivamente. O companheiro de equipe Marc Marques, da Ducati Lenovo Team, também caiu. Ele na curva 9, no final do dia, depois de também ter tido um problema técnico na curva 2. Ele ficou abaixo na tabela de tempo no P14. Dos 5 pilotos oficiais restantes da Ducati, Marc Marques ocupa o último lugar na tabela de tempos após o dia 2 em Sepang. Mas o as da MotoGP não está desesperado, afinal, os engenheiros da Ducati o colocaram para trabalhar para eles. Ele foi autorizado a aumentar o ritmo no final, quando aconteceu a queda já citada. Ele ficou longe, a 1.2 do líder da sessão. Em entrevista pós-treino no dia 2, Marques disse que as motos são novas para ele, e o objetivo agora é compará-las, pois eles têm o trabalho de homologar o motor e a aerodinâmica. E o trabalho precisa ser feito, é preciso, né? Disse que o momento tem outras prioridades, e não aquelas que ele costuma fazer. Ele disse também que existe uma lista de procedimentos a ser processada, e será assim também amanhã. Portanto, pode acontecer de não vermos um Marc Marques atacando o tempo como gostaria. Ele falou também que ainda há muito trabalho a fazer, mas lembrou que terá ainda o teste na Tailândia, e é lá que as respostas virão. Ele disse também que não dormiu bem, olha só, hein? E não se sentiu bem, e espera não ficar doente para amanhã. Mas uma coisa é certa, Marc Marques não aceitará, apesar de uma ordem de teste clara, que ele é atualmente o piloto mais lento da Ducati. Talvez já não aceite amanhã, mas talvez seja só na Tailândia. Aguardemos até amanhã para ver o que acontece, né? Outra declaração interessante dada por Marc Marques foi quando a Ducati teve um problema de motor, que foi rapidamente corrigido, com calma e eficiência. Marques gostou da forma como a Ducati lidou com o problema e disse que essa é uma das razões da marca ser a melhor do grid. Joan Mir colocou a Honda HRC Castrol novamente em sexto na quinta-feira, apesar de ter perdido sua melhor volta até agora por ficar sem combustível. Seu tempo também foi mais rápido que Joan Zarco da Castrol Honda LCR no Q2 no GP aqui no ano passado. Zarco foi a melhor Honda no Q2 da Malásia no ano passado em P11, com um tempo de 1:57.971. Portanto, a Honda já está melhor do que estava em 2024. Zarco foi P12 hoje e Luca Marini da Honda HRC Castrol em P15.
com o novato Somkya Chantra da Idemitsu Honda LCR um pouco mais atrás, mas dando alguns passos. Por falar em doença, Pedro Acosta, da Red Bull KTM Factory Racing, que é retardado por um forte resfriado em Sepang, aumentou mais de meio segundo, com um pouco menos de 2 horas para o fim. No final, Acosta finalmente assumiu o papel de força motriz da KTM. Com uma série de voltas rápidas e seu primeiro tempo de 1,57, o jovem de 20 anos saltou para o 6º lugar, mas foi então empurrado para a P7 pelo piloto da Honda Joan Mir. Tudo isso apesar de ter perdido um pouco de tempo de pista pela manhã após um acidente e um problema técnico. A unidade de assento que falamos na matéria de ontem, por sua vez, está agora em todas as 4 motos de fábrica, as de Acosta e do companheiro de equipe Brad Binder. Binder era P11 na quinta-feira. Maverick Viñales estava em P16, apenas milésimos à frente do novo companheiro de equipe Enea Bastianini, da Red Bull KTM Tech 3, que também teve algumas modificações do tanque de combustível visando sua adaptação. Na Aprilia, Marco Bezzecchi da Aprilia Racing estava entre os 10 primeiros do dia 2, melhorando bastante o seu tempo após o dramático início do teste da Aprilia. Agora ele liderando o caminho com o desenvolvimento da moto com o companheiro de equipe, campeão mundial Jorge Martin, e o também Aprilia Raul Fernandes, da equipe Trackhouse MotoGP, machucado, né? Como você viu aqui no boletim de ontem. Nesse sentido, a fábrica Denoale também colocou em campo o piloto de testes Lorenzo Savadori. E eles têm o novato Ayogura, da equipe Trackhouse MotoGP, ganhando experiência rapidamente também. Bezzecchi terminou o dia em 9º, a 0,7 atrás do líder Franco Morbidelli da Pertamina Enduro VR46 Ducati. O piloto 72 ficou entusiasmado com as melhorias que sentiu na quinta-feira, dizendo que está mais feliz que ontem, conseguindo finalmente frear bem e entrar nas curvas com confiança, tendo um bom feedback com a moto. E apesar da felicidade, admitiu que precisa ajustar ainda seu estilo de pilotagem, pois a moto precisa de algumas manobras diferentes para executar de uma boa maneira. E no final do segundo dia de testes no calor de Sepang, também é interessante dar uma olhada na lista das velocidades finais mais altas. Com 339,6 km por hora, essa tabela é liderada por 2 pilotos da Ducati GP24, o Alex Marques e o Morbidelli. Na quinta-feira é isso. Amanhã, sexta, temos os momentos finais do teste, onde as equipes farão o que ainda precisam fazer, né? E lá estaremos para contar tudo para você. E lembrando que a pole do ano passado, na mesma pista, foi de 1,56,337 com Pecco Bagnaia. Eles ainda têm muito a mostrar. Aguarde! Vamos aos tempos então do dia 2, o líder da sessão, Franco Morbidelli. 1,57,210, lembrando, o tempo do ano passado, no Q2 de Sepang, foi do Pecco, né, com 1,56,3. Portanto, bastante longe ainda do tempo da pole do ano passado, praticamente 1 segundo, né? O segundo, Fábio Quartararo, da Yamaha, ele ficou a 1/10 do Morbidelli. Terceiro, Alex Marques, da Ducati, 1/10, 0,130 do tempo do Morbidelli. Quarto colocado, Fermin Aldeguer, também da Ducati, 3/10. E o quinto, Pecco Bagnaia, Ducati, 4/10 do tempo do líder Franco Morbidelli. Que bom ver o Franco ali na liderança, né? O Franco que no passado, como dito aqui no vídeo, o Franco teve aqueles problemas seríssimos no começo da temporada. Quem sabe agora o nosso ítalo brasileiro pode mostrar trabalho, mostrar força na MotoGP, né? Sexto, Joan Mir da Honda. Que bom ver a Honda também ali brigando na ponta, né? Que bom ver a Honda por ali. Que bom ver o Mir também, que tanto sofreu no passado, né? Que bom ver o Mir ali brigando na ponta. O Mir ficou a meio segundo do tempo do Morbidelli. Pedro Acosta, KTM, 7º colocado. Ele certamente será o homem da KTM a brigar pela marca, né? Pedro Acosta com um tempo de meio segundo também, quase 6/10 para o líder. Oitavo, Miguel Oliveira, também é bom de ver o português aí, né? Portuguesinho oitavo, 7/10 do líder. Marco Bezzecchi, o nono, sobrou para o Marco Bezzecchi aí ser o líder da Aprilia agora nesse início de temporada, já que Raul Fernandes e principalmente Jorge Martin estão fora por um tempo, né? Pelo menos os testes estarão fora e olha, há dúvidas até para a primeira corrida do ano, hein? Complicado realmente o que aconteceu com principalmente o Martin, né? Que azar. Lembrando que a Aprilia disse que o Martin não cometeu erro nenhum, a moto não teve defeito nenhum
E ele não disse diretamente, mas deu a entender que os culpados foram os pneus, né, que causaram a queda aí do Martin. Enfim, né, essa Michelin, a queda que foi na curva 2, né, que é a curva mais travada do circuito. P10 para Jack Miller, da Yamaha. Temos que nos adaptar com as marcas novas aqui, né, de cada um, de cada piloto, né, como o Jack Miller. Ele chegando a 7 décimos do líder. P11 para Brad Binder, da KTM, 9 décimos. Johan Zarco, trazendo a outra Honda aqui em P12, 9 décimos. P13 temos o Alex Rins, da Yamaha, a 1 segundo. Então temos aqui 13 pilotos dentro do mesmo segundo, né? Marc Marquez fechou em P14, o pior piloto do Ducati, então, né, dos pilotos oficiais. Lembrando que o Di Giannantonio também está fora, né? Também se machucou. Luca Marini P15, Honda 1.3 de gap, Maverick Viñales P16, 1.3, Enea Bastianini também da KTM, igual Viñales, né? 1.3, Ayogura da Aprilia 1.4, Augusto Fernandes da Yamaha a 1.4 de gap, Sobke Chantra da Honda 1.8, Michele Pirro, testador da Ducati 2.1, e o Lorenzo Savadori. A Aprilia colocou o Savadori de volta aí para ajudar na pista, né? Afinal tem 2 pilotos a menos, né? Ele chegou a 2.5 do tempo dos líderes. André Dovizioso não fez tempo. Com relação aos tempos de ontem, então, Morbidelli o líder com 1.57.2. Ontem foi 1.57.5 o tempo do Quartararo, né? Portanto, 3 décimos caiu o tempo nesse dia 2, tempo que deve cair também para o dia final, né, dos testes em Sepang, que acontece amanhã. E claro, terá cobertura total aqui do nosso canal. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior. Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.